E, no meu caso, vou conversar com vocês sobre isso, de como que hoje o judiciário cuida dessa questão, como que o judiciário se aproveita da tecnologia, né? E o que que é essa governança, né? O que que significa essa governança na informatização e na gestão do judiciário, né? Então, eu tenho aqui o slide que justamente pergunta o que é governança. É uma palavra que hoje está muito em voga, uma palavra que está muito na moda, em paralelo com outras, como a gente escuta muito, políticas públicas, bem comum. E qual o conteúdo, né, semântico disso? Há várias acepções para a governança, mas eu me volto para a governança na área pública. A governança que vai trabalhar com a administração pública, para chegar na governança aplicada ao Poder Judiciário com a utilização das novas tecnologias. Então, eu trago aqui um conceito de governança de um autor que trata bem sobre esse assunto na Europa, versando sobre a questão na União Europeia, que é o Schmittner. E eu vou trabalhar com essa ideia geral de governança, ou seja, ela vista como um método, um mecanismo para tratar uma ampla variedade de problemas e conflitos sociais, cujos autores normalmente chegam, negociam, debatem, né, e, no final, conseguem uma decisão de consenso que seja, ao mesmo tempo, satisfatória para a solução desse conflito, vinculando as partes, dentro de uma ideia, de um espírito de cooperação, de consenso, de diálogo. A governança, portanto, hoje tem a ver com a regulação, com códigos de boa conduta, né? E aqui eu já passo para o slide seguinte. Ela nasce, a ideia da governança, com a governança corporativa, né? Com maior ênfase a partir de 2002. Havia uma empresa, a Enro, na área de tecnologia, que, se utilizando de interpretações dúbias, vagas, nas normas contábeis, acabava por maquiar seus balanços. E, quando ela não conseguiu mais encobrir o déficit que tinha, acabou quebrando. E, quando quebrou, suas ações em bolsa fizeram um estrago que não se limitou aos Estados Unidos, mas também ao resto do mundo. Porque hoje, já desde essa época de 2002, nós vivemos a globalização, que implica uma interdependência, inclusive econômica. Então, na época, a crise das bolsas foi gigantesca, tanto nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul. Buscou-se, então, prevenir-se e precaver-se contra essas más práticas de mercado. E, portanto, buscou-se aquilo que de melhor havia no mercado, em termos de autorregulação, e colocou-se numa lei que passou-se a chamar Sarbanes-Oxley Act, que é a Sarbox, comumente assim chamada, que positivou algumas boas práticas de conduta e que passaram a ser utilizadas, inclusive, para a administração pública. A partir daí, então, nasce, com maior ênfase, a governança regulatória na área da administração da gestão pública. Nessa mesma época, surgem os princípios do Equador, de iniciativa das instituições financeiras, que são normas socioambientais, que buscam, né, compelir aqueles que se valem de financiamentos para project finance, projetos de grande porte para a criação de infraestrutura pública, de certas condutas, forçá-los a terem condutas corretas, tanto de âmbito social como de âmbito ambiental, buscando o quê? Um desenvolvimento sempre sustentável. E aí alguns princípios que são aplicáveis, como o Código de Boa Conduta, se vinculam à ideia de governança. E aqui estão esses princípios que eu projetei. Então, é a eficiência, o disclosure, que tem a ver com a transparência das informações, o accountability, que é uma prestação pública de contas do que o administrador está fazendo com o orçamento, com o dinheiro público, o fairness, que é o senso de justiça das medidas e das soluções tomadas, juntamente com o compliance, que é a ideia de
legalidade, legitimidade, num sentido mais amplo de legalidade, das medidas tomadas, ou seja, que elas tenham adequação com o ordenamento jurídico em sentido amplo, Constituição, leis ordinárias, provimentos, regulações e regulamentos de modo geral. E o foco, né, para que essas medidas sejam precisas para o problema que se enfrenta, com também os princípios da razoabilidade, envolvendo coerência e proporcionalidade, com seus subprincípios de adequação, necessidade e justa medida, além de otimicidade, economicidade. São uma série de valores, portanto, que eu passo para os senhores, e que hoje saem da área da administração, passam para a administração pública, com o fenômeno do New Public Management, com a ideia de condicionalismo de resultado, da administração pública de resultado, e chegam no direito administrativo por intermédio do princípio da boa administração pública, que é um princípio que existe explicitado na Constituição da Itália desde 48, e no Brasil é implícito, mas tendo seu subprincípio da eficiência, desde a emenda 19, de 98, inserido no caput do artigo 37 da Constituição. Então, o que se busca, justamente, com essa ideia de global governance, que é uma ideia globalizada do que seria, né, uma boa conduta na gestão pública, é justamente adequação, né, nas soluções tomadas, pressupondo, para tanto, a chamada concertação. É um nome feio, vem até do direito português, né, no espanhol eles falam concertação, que nada mais é do que a existência, para essa governança poder acontecer de maneira satisfatória, eficiente, eficaz e efetiva, que haja a participação da sociedade, a participação popular na tomada dessas decisões, com o controle social na sua implementação. Para que isso possa existir, ocorra uma processualização, um processo de diálogo. Tá? Então, a governança hoje, ela pressupõe-se participativa. Mas vamos adiante. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês verem da governança na União Europeia. A União Europeia é bastante avançada nisso. Então, lá, a ideia de governança, que é o modelo que trazemos aqui para o Brasil, ela incide sobre uma forma justamente de utilização dos poderes e um empoderamento do cidadão, do particular, que é o que nós vemos hoje em dia, aqui no Brasil, inclusive, principalmente a partir de 2013, com aquele aumento dos 20 centavos, não foi uma revolta pelo aumento por si só, mas sim porque a decisão foi tomada sem um prévio diálogo e consulta à sociedade. Foi isso que aconteceu. A sociedade não admite mais uma decisão de cunho tão relevante sem que ela seja, no mínimo, consultada ou levada à discussão, para que depois possa, inclusive, entendendo as razões, os motivos dessa decisão, concordando ou discordando, mas, enfim, amadurecida num processo de discussão, poder depois controlar a execução dessas medidas. É a ideia da participação popular e do controle social. E hoje nós temos as legítimas manifestações às ruas que acontecem cotidianamente, principalmente aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Quem trabalha lá sabe bem como isso acontece. E aí a ideia justamente da colaboração, também na elaboração das políticas públicas. No caso aqui do Brasil, a gente vai tratar, no meu caso aqui, eu vou tratar das políticas públicas para o judiciário. Tá, ok? Então, aqui, a ideia do livro branco traz sempre uma boa governança, a ideia da global governance, melhores políticas, uma melhor regulamentação, com melhores resultados. Que resultados são esses? Resultados de efetivação dos direitos fundamentais, dos nossos direitos fundamentais. É isso que se busca hoje com o ativismo judicial, inclusive. Eficácia, eficiência das medidas e uma redefinição das atribuições das instituições, o que nós vemos hoje em dia com o judiciário, inclusive com o emprego das novas tecnologias, que esse é o foco principal que eu quero passar para vocês. Então, o livro branco traz princípios de boa governança, que, a grosso modo, são os que nós aplicamos aqui. A ideia da abertura, né, da transparência, eficácia, coerência, responsabilização e participação. Ok? Nós temos, portanto, uma global governance que é baseada na ideia de soft law, de autorregulação, né? Justiça social, com a ideia da solidariedade no contexto de um Estado regulador, que envolva também
a efetivação de direitos sociais, né, fundamentais sociais, com um constitucionalismo de resultado e uma administração de resultado, ou seja, vocacionado para a efetivação dos nossos direitos. Quando a gente estava na faculdade, os mais velhos aqui, o que a gente aprendia é que a eficácia da norma era apenas relacionada com a capacidade de gerar efeitos. Se gerasse ou não efeitos, o professor falava, estou nem aí, isso é da sociologia, da antropologia, da política. Hoje não. Hoje é preocupação nossa, dos juristas. E, por isso, esse esforço tanto de trazer mediação, solucionar o conflito. A gente não se preocupa mais em jogar o conflito para o judiciário, não. Não basta só ter norma, tem que ser norma que se efetive. Por isso se busca legislar, desenhar, como a colega que me precedeu falou. A gente quer, ao máximo, resolver. E aqui a preocupação também do judiciário, implementando novas tecnologias para que as soluções sejam mais céleres, rápidas, apesar das dificuldades que todos enfrentamos. Então, a ideia justamente é a fixação de regras de conduta, com regras de controle, com a finalidade de uma regulação jurídica mais efetiva. Aqui eu trago apenas um texto meu que resume toda essa ideia que eu falei, pela necessidade de positivação na institucionalização de políticas públicas que imprimam maior proteção aos nossos direitos, né? Incorporando melhores práticas de gestão, inclusive e principalmente advindas do setor privado, né? Que tragam, portanto, essa sustentabilidade, não só econômica, mas também social e ambiental. Na fase, portanto, de implementação das medidas regulatórias com as novas tecnologias, o que a gente busca é uma implantação concreta, né, durante a sua fase executória, e que tem como temas correlatos justamente a utilização de métodos e dessas novas tecnologias para seleção, avaliação e controle das políticas públicas, justamente mediante uma... Eu já vi. É que estão me avisando que eu já passei da metade do meu tema. Mas eu também já estou me adiantando para o final. Eu vou só explicar para vocês, para terem uma ideia do corpo da minha exposição, como que se dá a governança, quais são os objetivos, consequências e os exemplos, tudo relacionado com as novas tecnologias. É isso que eu vou falar agora para vocês. Mas antes eu quero explicar quais são as preocupações, os temas que estão correlatos a essa aplicação das novas tecnologias, inclusive com a inovação tecnológica que vem a reboque, nessa questão da gestão sustentável do judiciário. A preocupação, portanto, é que você busque uma eficiência e qualidade desse processo de gestão, né? Gestão, inclusive, do processo judicial, é disso que a gente está falando. Como tornar o processo judicial mais ágil, menos burocrático, para que as decisões do juiz, que é aquele que decide os nossos conflitos, possam acontecer mais rapidamente, para que o processo não fique parado naquela prateleira que a gente conhece, juntando pó, esperando lá, sabe quando, uma decisão. É claro que o fator limitante da celeridade é a capacidade humana de triar as informações. Tem um fator limitante, é óbvio. Ninguém consegue mais, né, ler mais rapidamente do que o tempo necessário, né? Por mais tecnologia que a gente coloque e tal, a menos que haja uma pílula mágica que faça com que a gente tenha aí uma leitura dinâmica, fotográfica. Eu quero ela. Eu quero, porque o meu dia precisa de mais de 24 horas. Eu estou doente, não aguento, estou sempre atrasado, é uma tônica, e acho que, como eu, muitos que estão me ouvindo. Mas nós temos que agilizar. Hoje é tecnologia, informação, sociedade do risco, a gente administra risco, a informação é célere, imediata, é tudo para ontem, né? É tudo a jato, e acha que a gente tem um hangar de avião, não tem um escritório, é tudo a jato, é tudo para ontem. O cliente é impaciente. E eu também. É o problema de todos nós hoje. Então, a preocupação é com esse desenvolvimento sustentável, a ideia do Triple Bottom Line, que é o tripé da sustentabilidade, do John Elkington, que desenvolve esse tema, que é o Profit, que é o lucro, mas com a preocupação ao Planet, ambiental, e People, com responsabilidade social. A gestão sustentável, portanto, governança regulatória judiciária e as novas tecnologias, é a cargo hoje, principalmente, o planejamento dela pelo CNJ, né, que foi criado justamente para estabelecer as metas do judiciário, sua informatização no que tange a
gestão administrativa mesmo, ou seja, normas judiciárias, né, modernizando os códigos judiciários, e a virtualização do processo. Temos até a lei do processo eletrônico, né, inicialmente de 2006. Os objetivos: a eficiência, eficácia e efetividade com sustentabilidade ante o surgimento das novas tecnologias e métodos de seleção, avaliação e controle das políticas judiciárias. Olha, há uma diferença, parecem 3 palavrinhas mágicas, mais uma vez aquelas palavrinhas que tudo diz e nada são, né? Ou seja, a gente ouve e não sabe diferenciar o que é uma da outra. Eficiência, eficácia, efetividade, é quase tudo igual, mas não é. Esse conceito atual, a gente busca justamente da área da administração. Eficácia, a ideia que vem, inclusive, do Peter Drucker, que é o papa, um dos precursores do New Public Management, é justamente de que, com a eficácia, eu estou fazendo a coisa certa. Já a eficiência é um passo adiante. Eu vou fazer a coisa certa, mas da maneira mais correta possível, melhor possível. E a efetividade é quando eu consigo concretizar essa medida. Dessa maneira, a gente consegue diferenciar os 3 institutos, de uma maneira muito rápida e singela, a grosso modo, mas que é um conceito, uma ferramenta muito boa para a gente entender, inclusive quando escuta isso em palestras, em discursos. E as boas práticas de gestão advindas da informação. O que a informatização nos pode trazer de bom, né? Com ações de fiscalização, da eficiência, da qualidade do processo, com esses valores de governança que eu falei para vocês, do accountability, do fairness, do compliance, do disclosure, é tudo em inglês, viu? Mas o accountability não tem nem muita tradução, é uma prestação pública de contas do que está sendo feito, o disclosure já é a transparência, o fairness e o compliance é o senso de justiça e legalidade das medidas. Eu retomo esses 4 porque são os mais importantes princípios de governança, tá bom? E aí, com isso, nós temos a governança regulatória. Mas, além desses 2 objetivos que eu falei, ainda há outros. Há uma busca de um governo eletrônico, né, que incentiva o controle social e a participação popular por meio da inclusão digital. É a tal da cidadania participativa digital em sentido amplo. Não adianta botar processo eletrônico se os advogados, serventuários, o pessoal não está capacitado para manuseá-lo, né? E aí tem que criar-se estratégias para isso. Então, são os objetivos. As consequências: criação de uma cultura de gestão, principalmente no judiciário, com a adaptação dos serventuários, sua capacitação. Redução de serviços, né, principalmente burocráticos. A gente elimina a burocracia ruim, mantendo só aquela de Weber, weberiana, no sentido de rotinas mínimas de controle para que o processo flua de maneira correta e satisfatória. Uma governança judiciária numa relação de mutualismo, ou seja, benéfica, entre a informatização e as novas tecnologias de comunicação, com a própria governança. Então, a governança, as medidas de boa gestão se utilizam e pressupõem essa inovação tecnológica, e com maior diálogo com a sociedade e com, principalmente, os atores do judiciário, os magistrados, advogados, membros do Ministério Público e os próprios serventuários da Justiça. Há algumas medidas que a gente chega no fórum, às vezes, está vendo implementar, quem está ali no dia a dia sabe que aquilo é um desastre, é um voltar atrás, mas é porque não houve uma conversa, não consultou a pessoa que está ali no balcão para falar, olha, isso não vai funcionar, né? Então, tem que ouvir, não adianta só informatizar sem ouvir, sai besteira. E aí, já finalizando, eu trago alguns exemplos, né, que não adianta a gente falar do que tem que fazer, mas vamos falar do que já está sendo feito, né? Vamos mostrar o que a tecnologia está sendo usada, no que ela está sendo usada para a inovação. E aqui eu tenho alguns exemplos de boas práticas de gestão administrativa. Então, foi criada uma rede de governança colaborativa do Poder Judiciário, que vai versar justamente sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito, justamente, desse poder, né? A cargo, é claro, do CNJ. O CNJ é que é o principal incentivador disso, é o principal idealizador e planejador das metas, das políticas públicas judiciárias. São feitos encontros nacionais do Poder Judiciário, né, em que se dá a avaliação da Estratégia Nacional de Governança, a divulgação e premiação do cumprimento das metas estipuladas pelo CNJ e a criação e implantação de boas práticas de gestão, né, do próprio CNJ, que ele estipula. Então, não basta só você implementar, mas depois você tem que avaliar, verificar se a execução foi satisfatória ou não e adequar para que ela, então, possa correr da maneira
melhor e mais otimizada possível. Depois tem a criação do Banco de Boas Práticas e Ideias para o Judiciário, né, que é continuamente atualizado para incentivar, inclusive, a disseminação e o comportamento de boas práticas, ideias inovadoras, com a criação, inclusive, de bancos próprios, gerando também nos tribunais em âmbitos mais locais e regionais. O incentivo à adoção inovadora da tecnologia, pelo Prêmio Inovare, né? Então, aqueles que conseguem implementar algo bacana são premiados, então é um incentivo, portanto, há uma atividade também de fomento nessa área de gestão pública, que é importante, ok? E o uso de ferramentas de gestão desenvolvidas pelos próprios órgãos dos tribunais. É aquilo, né? Às vezes, ali, pela cultura local, pela cultura de gestão da região, às vezes, se você implementa de uma maneira diferente, com uma ferramenta um pouco diferente, o resultado é muito melhor. E isso tem que ser observado. A cultura dos usuários tem que ser observada na adaptação das metas, na implementação das metas e das medidas. E isso tem sido observado. Depois foi criado um sistema de gestão de recursos humanos, implantado pelo TRT da 2ª Região. Essa ferramenta conseguiu centralizar todas as informações funcionais do quadro, e eu já estou terminando para vocês terem, só tenho mais uns 2 ou 3 slides, ok? E são só esses exemplos que eu acho que são muito importantes, que justamente padroniza os procedimentos, permitindo que uma gestão melhor de competências, por competências. Ou seja, libera daquela burocracia rotineira e permite você pensar melhor, né, a gestão dos recursos humanos. E a instituição do PROAD, que é um sistema que institui o processo administrativo eletrônico, que foi criado em parceria do TRT da 2ª Região com o TRT da 12ª Região. Isso foi muito bom, porque também agilizou toda aquela questão administrativa que andava, sabe Deus como e de que maneira, a passo de tartaruga. Depois, a instituição do Horus pelo TRT da 3ª Região, e aqui eu já termino os meus exemplos nesse slide, cujos dados judiciais e administrativos são facilmente, né, coletados, justamente com isso a melhoria da gestão da informação. Tá? E, por último, a ideia do home office. Eu estive, na terça-feira, conversando com o juiz federal, lá em Vitória, que é o coordenador de um programa de pós-graduação de uma universidade lá, e ele me falou que tem uma das melhores assessoras dele para a elaboração de minuta de sentença, trabalha hoje no Canadá, em home office, porque foi acompanhar o marido e ele viu a possibilidade, liberou, e a eficiência dela melhorou e muito com esse trabalho à distância. E quando eles precisam de alguma coisa, falam por Skype e tal, e resolvido. Então, é uma das ideias que, inclusive, na prática, o próprio Google adota e que foi trazido com êxito, portanto, para o Judiciário. E aqui eu encerro a minha exposição com uma transcrição do Boaventura de Souza Santos, que eu vou ler para vocês, porque é bastante emblemática e resume tudo o que eu disse. É urgente, pois, explorar as potencialidades democráticas das novas tecnologias, as novas possibilidades de democracia deliberativa e participativa, as novas formas de controle público, tanto do Estado como da produção privada de bens públicos. A relação virtuosa entre tribunais, comunicação social e novas tecnologias de informação e de comunicação depende menos daquilo que os 3 vetores desse triângulo acordarem entre si, do que do controle público que sobre cada um deles exercerem os cidadãos ativos, dotados de competência para exercícios de democracia e alta intensidade, ou seja, a participação da sociedade na gestão do próprio judiciário, apesar das novas tecnologias, é imprescindível para o seu sucesso. Muito obrigado a todos. Eu deixo aqui, portanto, no final, a referência. Essa minha exposição faz parte de um texto que eu escrevi, que está publicado. Se alguém tiver interesse em aproveitar e aprofundar a leitura, está aqui o link na última revista do Comped, que houve sobre direito, governança e novas tecnologias. Muito obrigado a todos.